Dívidas entram na herança? Quem paga as dívidas? Essa pergunta é muito comum, porque quando alguém morre e deixou dívidas, como um carro financiado, um imóvel financiado, ou até mesmo empréstimos bancários, ou dívidas diversas com agiotas aí, que às vezes os herdeiros nem têm conhecimento daquelas dívidas. E aí, depois da morte, na hora de abrir o inventário, que vai fazer a relação dos bens deixados para ser partilhado entre os herdeiros, é que descobrem que há dívidas no nome do falecido. E aí, o que, que acontece nesse caso? Essas dívidas vão passar para os herdeiros, ou quem vai pagar essa dívida, ou vai ficar sem pagar a dívida, o que, que vai acontecer? E aqui hoje nesse vídeo vocês vão aprender comigo como resolver essa situação. Eu sou advogada há 20 anos atuando na área, com livro publicado, com mestrado na área, com mais de 10 mil casos atendidos, sou professora também de direito sucessório e vou explicar para você como resolver essa situação. Então aqui, as dívidas entram ou não no inventário? Sim, da mesma forma que vai ser inventariado os bens deixados pelo falecido, também vai colocar na relação as dívidas deixadas pelo falecido. Então, sim, as dívidas entram no inventário. Segundo ponto, quem responde pelas dívidas do falecido? É o próprio patrimônio, que no direito a gente chama de espólio. O próprio patrimônio do falecido é quem vai responder pelas dívidas do falecido. Então, o patrimônio dele paga as dívidas. E aí, como é que fica essa situação? Quais os limites da responsabilidade dos herdeiros? Dívida não passa para herdeiro. Herdeiro não tem responsabilidade nenhuma com as dívidas. Isso significa que o patrimônio vai pagar todas as dívidas e o que sobrar de patrimônio é o que será partilhado entre os herdeiros. E se as dívidas forem maiores do que o patrimônio paga todas as dívidas e as dívidas que sobraram vão ficar sem pagamento, sem quitação, porque a dívida não transfere para herdeiro. Então, esses credores, eles ficarão sem receber esses valores, porque eles não terão de quem para quem cobrar. Não pode cobrar dos herdeiros a dívida, tá? Então, se não tem patrimônio para esgotar a dívida, essas dívidas jamais serão recebidas pelos credores e eles vão ter que simplesmente aceitar que ficarão com aquele calote, com aquele débito. Então, para proteger o patrimônio da família, existem seguro. Uma boa forma é contratar o seguro para proteger o patrimônio da família. No planejamento patrimonial que eu faço aqui, que eu sempre indico para meus clientes, é claro que eu sempre vou indicar um seguro de vida, porque o seguro de vida ele fica fora do processo de inventário. Mas, além dele, também eu vou indicar um seguro, muitas vezes para proteger esse patrimônio também dessas dívidas, porque aí recebe o seguro e aí protege, né, paga essas dívidas e aí o patrimônio fica todo protegido, né, fica resguardado para os herdeiros. Então, é recomendável ser feito um planejamento patrimonial e sucessório com advogado especialista, como eu tenho feito muito aqui. Entre os instrumentos de proteção, eu utilizo vários, tá? Eu não recomendo apenas um. Mas quando há muito imóvel, muitas vezes eu vou recomendar fazer uma holding imobiliária, porque vai economizar bastante em impostos também. E muitas vezes já colocar no contrato social, já colocar em nome dos herdeiros, não vai ser preciso fazer o inventário. Há a possibilidade de fazer dessa maneira. Além disso, eu indico também outras ferramentas, né? Temos também testamento, temos a ferramenta do contrato de doação, temos a previdência privada, temos os seguros. Então, a gente às vezes utiliza 3, 4 tipos de instrumentos jurídicos para fazer o mesmo planejamento patrimonial e sucessório. Então, por isso que é salutar preventivamente já procurar um advogado para já resolver e blindar, proteger esse patrimônio ao máximo, inclusive para você saber como agir, né? Quando acontecer a morte, os herdeiros vão saber como agir e a melhor forma e mais rápida
de solucionar tudo relacionado a essa transmissão dos bens para esses herdeiros.